pessoal, bem-vindos a mais uma leitura da semana. Então, para os seus próximos 7 dias, quando quer que você esteja vendo esse vídeo, a gente tem uma mensagem em cada um desses baralhos que a gente vai usar para poder passar a mensagem, tá? E o primeiro deles, grupo número 1, com a pedra vermelha, aqui o tarô épico. O segundo deles é com a ametista e o baralho Apocalipse. O terceiro deles é o Illuminati com o quartzo rosa, aqui no grupo 3. Então, grupo número 1, pedra vermelha, grupo número 2, pedra roxa, grupo número 3 é a pedra rosa, com os baralhos que eu mencionei. O tempo de cada leitura tá aqui embaixo do vídeo, tá na descrição, é só clicar lá no tempo que ele já te leva direto pro tempo da leitura de vocês, ok? Os capítulos também mostram isso e a gente se vê lá, gente. Vou dar um minuto para vocês escolherem, tá bom? Só dar uma pausa aqui. Oi para você que escolheu o grupo número 1. Essa daqui é a pedrinha vermelha que a gente vai usar para poder fazer a leitura do seu grupo, tá bom? Junto com o tarô épico. Gente, se vocês estão gostando aqui do material do canal que eu tô postando, é só darem like, comentarem o que vocês estão achando, irem lá e se inscreverem, que isso já ajuda bastante, tá bom, gente? É uma maneira aí de retribuir se vocês gostarem das mensagens e se estiver ajudando vocês de alguma forma. Mas vamos ver o que a semana tem para vocês, grupo. Tarô épico, me ajude a passar a mensagem para esse grupo. Opa, a gente tem aqui um 3 de copas pulando. A semana começa bem, uma vibe meio de festa, pessoas trabalhando por algum objetivo em comum, trazendo aí harmonia e segurança para o seu coração, né? É uma sensação de comemoração, celebração, mas principalmente pessoas que talvez não se viam há um tempo se encontrando no começo da semana. Isso é interessante. Talvez vocês trabalhem em departamentos diferentes e não estavam conseguindo se ver para alguns, e daí vocês saem com algumas amizades aí que vocês não viam há um tempinho ou estavam um pouco afastadas. Legal, gente. Começa a semana bem aí, fofoquendo, aproveitando a companhia de quem a gente gosta. Gosto assim. E a semana progride de maneira bem rápida, o passo é acelerado. A gente tem muitos eventos acontecendo, você iniciando projetos novos. Rei de Copas aqui, a gente tem o 8 de livros, o 2 de livros, o Rei de Copas, que é o dragão de copas nesse baralho. E a semana segue muito positiva para vocês. É uma semana de muita ação, viu, gente? Tem muito movimento essa semana para vocês. Vocês não vão parar, não. Grupo 1. E a torre no final de semana. Mas é uma semana com muito movimento que acaba aí com algum evento inesperado, tá? Ou ele é inesperado, ou ele é algo necessário que você já sabia que podia acontecer, mas que acontece ali talvez mais rápido do que você esperava. De qualquer maneira, não é um choque total, mas ainda é uma revelação ali para você que acontece num momento importante. Você tá bem estruturado, estruturada, você consegue ver a uma distância isso acontecendo, ou seja, não é algo que te afeta diretamente, mas é algo que vai afetar a tua rotina, o teu trabalho em volta de você. Possivelmente, algum colega de trabalho ou supervisor é demitido, é o trabalho de alguns aqui. Ou então a gente tem algum desafeto seu, alguma desavença sua saindo do teu caminho aqui no final da semana, tá bom? E isso por ordem superior. Tem alguém que é de um chefe aqui, talvez, falando assim, essa pessoa não serve mais, e daí ela sai do teu entorno. Ou você se livra de algum problema aí por causa dessa coisa que acontece no final da semana. De qualquer forma, eu não acho que é algo imprevisto, não. Mas a gente vai abrir mais umas cartinhas para poder elucidar. Olha só, o 6 de copas. A semana começa muito bem, gente. Vocês estão realmente entre amigos, amigas queridos e queridas, tá bom? E essas pessoas, elas trazem memórias que fazem vocês entenderem que vocês realmente avançaram muito na vida de vocês, de lá pra cá. E dá uma motivação nova pra vocês, eu sinto. Parece que no final de semana, talvez no domingo, vocês têm esse encontro aí com essas pessoas ou essa conversa com uma amizade importante. E essa coisa se desenrola pra você se sentindo mais motivado, motivada ao longo da semana. As cartas não param de sair positivas aqui nesse período. Até que no final da semana, eu vejo aqui esse 5 de ouros. Eita, nós! O 5 de ouros, ele não é uma carta muito positiva e ele fala sobre talvez você precisar remanejar as suas finanças de alguma forma, viu, grupo 1? Vamos ver aqui. Outro pajem, o pajem de espadas. Ah, tá, entendi. Parece que não é nem sobre finanças aqui pra vocês. É algum projeto que não dá muito certo, ou algum chefe que dá uma chamada, ou esquece de alguma deadline. Como é que chama, amor? Deadline. Prazo? Prazo. Algum chefe que esquece de algum prazo. Obrigado, baby.
e que vocês precisam lidar aí com essa coisa de última hora, tá bom? Parece também que para alguns de vocês, se não for sobre trabalho, tem um gasto inesperado que vocês precisam fazer e é um pouco chato. Mas a gente tem aqui a carta dos enamorados, que eu vou dar uma leve censurada porque pode ser um problema, então a gente vai cobrir eles aqui. Eles estão wrestling, eles estão lutando aqui um com o outro. E a. É mentira. Mas é uma carta muito legal. E parece que para alguns de vocês, essa situação no final da semana pode ter a ver com um relacionamento. Deixa eu ver aqui. Tá. 3 de ouros, legal. Legal. 3 de ouros casa bem com esse 3 de copas aqui, eu gosto disso. Mostra que vocês tomam uma decisão em prol de um emprego, viu, gente? Vocês precisam tomar uma decisão dentro do emprego de vocês que é boa. Vocês estão trabalhando em algum projeto em conjunto, em grupo, né? E é uma coisa boa. Eu acho que alguém sai do grupo de vocês, tá? Eu acho que eu tô entendendo. Pode ser que alguém saia do projeto. Para muitos de vocês que estão trabalhando. Ou então, pode ser que você tenha algum tipo de gasto extra que nem eu falei. Olha o as de ouros aí. Então tá falando sobre dinheiro especificamente. A estrela, o rei de ouros, que aqui é o dragão de ouros, e o as de espadas. Gente, a semana pra vocês está positivíssima. Mesmo que tenha algum evento que tire vocês um pouquinho do sério, 4 de ouros aqui, pra vocês verem no fundo do baralho. A situação financeira de vocês é estável, tá? Vocês têm como manter tudo numa boa. Vocês só precisam ter um pouquinho mais de perspectiva, porque vocês estão saindo de uma temporada aí um pouco difícil, meio turbulenta. Não vou falar que foi, coisa horrível. Mas tem ainda algumas coisas que você precisa arrumar e que ainda não estão no lugar, e é por isso que essa torre vem no final da semana, meio que para indicar o que ainda precisa ser consertado por vocês, tá? Grupo 1. E eu sinto que essa verdade vai fazer com que vocês consigam seguir em frente entendendo onde que vocês estavam errando com esse pajem de espadas. Vocês falam assim, putz, eu acreditava que tal coisa era assim e não era. E aí eu acabei metendo os pés pelas mãos. No entanto, com essa verdade revelada, vocês tomam algumas atitudes que equilibram tudo novamente. Vocês têm uma decisão aí que vocês põem pra frente que resolve a situação. Entende? Porque a gente tem esse as de espadas, o rei de ouros, o as de ouros. Possibilidade tem. Com esse 3 de ouros amantes, a estrela, gente pra ajudar tem. E oportunidade tem à volta de vocês, tá bom? Esses pajens também indicam isso. Então, apesar de você meter os pés pelas mãos aqui e ali, no final da semana tem uma amostra do como vocês fizeram isso. Vocês sabem lidar muito bem emocionalmente com a situação, com esse rei de copas e esse rei de ouros. E não só muito bem, vocês lidam como vocês resolvem a situação muito bem, tá bom, galera? Dessa semana não passa, vocês podem ficar tranquilos. E a meta de vocês está correta, o instinto de vocês e o impulso de vocês está corretíssimo. Vocês estão aprendendo a usar a energia de Marte do mapa de vocês, tá bom? Que para alguns pode ter sido uma energia meio desafiadora, principalmente recentemente, esse ano, mas ela tá sendo mais bem utilizada agora porque vocês têm mais experiência, tá bom, galera? O Tarot tá mandando falar que vocês aprenderam a lição e que vocês só precisam remanejar a rota agora, sem entrar em desespero, continuar nesse espírito que vocês estão, que a coisa flui da maneira que vocês esperavam, só por um outro caminho, tá bom, gente? Vamos falar assim só de temas específicos. Pra quem tá num relacionamento, a semana tá boa, parece que tem uma discussãozinha ou outra por causa de uma infantilidade, esqueceu de pagar uma conta, não soube fazer uma coisa direito, mas é tudo coisa que dá pra você colocar pra trás de você. Você aponta um erro, coloca os seus limites, mas sem perder as estribeiras, e vocês se resolvem numa boa e percebem que era só deixar respirar um pouco a situação que ficava tudo bem. Se vocês estão solteiros, solteiras, a semana ela tá bem propícia para vocês continuarem assim, tá? Se vocês estão falando sobre trabalho, eu acho que a gente falou bastante já sobre, então não precisa ficar especulando mais a esse respeito. Eu acredito que a gente já trabalhou bastante o tema. Então, eu vejo vocês na semana que vem. Eu agradeço para quem ficou até aqui, tá bom? E se você gostou da leitura e quer aprofundar, vem me chamar para uma leitura particular que eu tô com a agenda disponível de fim de ano, tá bom? O precinho tá ótimo. É só vir falar comigo no inbox, tá bom? Lá no Instagram, no TikTok, onde vocês quiserem. Me segue, dá like, comenta falando nisso que eu nunca te pedi nada. Fiquem com Deus e até a próxima. Oi, grupo 2. Esse daqui é pra quem escolheu o Apocalipse Tarot com a Ametista. A gente vai fazer uma leitura pra semana, vendo quais são as principais tendências e o que aparece aqui pra gente falar com o tarot, tá bom, pessoal? Se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, por favor, deixa um like, comenta, compartilha, vai lá e segue na página, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. E a gente vai ver como é que a semana pro grupo 2 vai ser aqui com o tarot Apocalipse.
Vamos lá, Tarô, qual que é a mensagem que o meu grupo 2 tem que ouvir hoje? Vamos lá, pessoal, vamos ver qual que é a mensagem de vocês essa semana. E a primeira cartinha que vai virar pra gente, pra vocês, é o 5 de ouros. O 5 de ouros fala que vocês estão num momento um pouquinho complicado, tá? Pode ser financeiro. Começo da semana aí alguma coisa dá errado por conta de mau tempo, por conta de má organização, por conta de algum cancelamento. O fato é que o começo da semana tá um pouco tristinho, vocês parecem estar um pouco desanimados, tá? A gente segue a semana com algumas questões financeiras realmente na mente de vocês, sendo as principais, parece, né? Essa situação financeira que vocês estão trabalhando para equilibrar, ela tem sim uma possibilidade de equilíbrio logo, vocês sentem essa satisfação bem imediata, tá? Até o meio da semana no máximo, essa situação começa a se resolver para vocês, tá bom? Vocês não precisam ficar preocupados, porque isso não dura muito tempo. Mesmo que esse 9 de espadas aqui ainda esteja por perto, ou seja, vocês ainda têm uma situação que assombra vocês estão com a ansiedade de vocês no talo, ela tá chegando ao fim, tá? Esse as de copas aqui, ele é bem positivo. Vocês só precisam deixar o coração de vocês respirar um pouco. Eu tô sentindo. Tarot tá falando pra vocês relaxarem um pouco nesse sentido, tá bom, gente? 7 de paus. Acaba a semana assim, brigando com todo mundo, ou então resistindo, tendo que pisar firme, assim, manter o pé firme e falar: não, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou lidar com isso dessa maneira que você está demandando de mim, porque não dá, não tem como. 5 de copas, a justiça aqui saindo. O 5 de paus. Olha, grupo 2, eu não vou mentir. Essa semana tá um pouco agitada pra vocês. Ela parece um pouco tensa. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que elas são tensões causadas por uma situação complicada que vocês podem estar passando na vida financeira de vocês, tá? Isso não é um problema que vai durar pra sempre com esse as de copas que eu tô vendo ali no meio da semana, tá? Parece que vocês têm uma esperança de que algo vai dar certo e parece que não deu e vocês estão sentindo o impacto disso, né? 10 de paus. É uma situação difícil que vai chegando aí ao fim, né, gente? Ela é bem cansativa, mas ela tá acabando. O rei de copas. Olha, grupo 2, o Rei de Copas ele fala sobre a gente aprender a equilibrar as nossas emoções, né? Parece que a gente anda demandando dos outros algo que essas pessoas não podem dar pra gente, porque não é porque a gente precisa daquilo, é só porque a gente acha que a gente precisa daquilo, idealizou aquilo, mas a gente não precisa de fato e as pessoas não podem dar. Porque a gente tá entediado com esse 4 de copas aqui, esse rei. É como se a vida tivesse dado a oportunidade pra gente de analisar os nossos sentimentos, como se alguém viesse oferecer um conselho, uma verdade, e a gente não quer ouvir porque a gente tá confortável demais na maneira que a gente tá vendo essa situação, né? E isso tem muito mais a ver com emocionalmente mesmo falando, sabe? Porque parece que tem um lado dessa, dessa situação aqui, que é muito mais você tendo que controlar as tuas emoções, viu? O grupo 2. Porque esse as de copas aqui no meio, ele mostra que você tá deixando a sua vida financeira, as coisas que não estão dando muito certo, afetarem todas as áreas da sua vida. Isso é um pouco injusto, sabe? E emocionalmente eu sinto que você tem pessoas que podem estar ali por você e você fica resistindo à ajuda, grupo 2. Entende? Parece que vocês estão querendo se isolar de uma maneira que não faz muito sentido agora, entendeu? Só porque vocês estão magoadas porque a vida não saiu exatamente como vocês esperavam, né? Mas essa proposição eu sinto que vocês estão com dificuldade aí de aceitar, tá? E eu sinto que vocês estão quebrando a cabeça para tentar fazer um projeto de vocês dar certo, para tentar ver como que vocês vão iniciar aí uma nova fase da vida de vocês, sem ficar, sem ter que resolver a anterior, entendeu? E é fuga, basicamente. Olha o 6 de espadas enquanto eu falo. 10 de copas. Olha que legal, 10 de copas é uma carta boa. Mas os 6 de espadas, com essas cartas aqui, eles indicam fuga. Eles indicam que você quer começar uma jornada, talvez para outras oportunidades, para outros cenários. Talvez você esteja procurando pelo em ovo, em alguns casos, porque você quer sentir que você não precisa lidar com o passado.
E não é bem assim. É bom a gente criar paz com o nosso passado. É bom a gente resolver uma situação e ir para uma nova, sim, e é o que acaba acontecendo. Mas não por sua causa, porque você tá muito resistente. A gente tem esse 10 de copas aqui, tá vendo? Falando que você pode sim estabilizar as coisas, que no longo prazo vocês estão indo para uma estabilidade maior e uma alegria maior, grupo 2. Porém, vocês precisam primeiro fazer as pazes, olha a justiça aqui, com isso que deu errado. Parece que vocês não estão querendo aceitar e vocês estão insistindo em uma coisa que já não faz mais muito sentido financeiramente. Entendeu? Para vocês. E tem que deixar mesmo, não tem problema. Vocês se sentem melhor ao fazer isso. Mesmo que vocês sintam que vocês precisam acalmar as emoções de vocês e só aceitar sabe, fazer que nem um soldado, né? Só seguir em frente, não importa o que aconteça. Não é bem assim. Vocês não são soldados. Vocês precisam relaxar. Vocês precisam equilibrar aí as opiniões de vocês, porque os extremos não estão ajudando, entendeu? Não é 8 ou 80. Às vezes tem que ser 40, entendeu? E esse 6 de espadas aqui, com o 2 de espadas, o 2 de paus, estão falando pra mim que você percebe por que que você tá fazendo isso. E o quanto você tá causando um peso na situação que é desnecessário. Só que mesmo assim, você escolhe querer fugir do cenário, você escolhe querer ir pra uma outra coisa. Não tem problema, tá? Você pode pensar em outras coisas agora, tentar ignorar, tentar fazer a sua mente ficar um pouco mais calma. O universo fala que tá tudo bem, mas você tem que manter a consciência de que é isso que você tá fazendo no presente, porque as coisas vão voltar aí pra essa discussão ser resolvida, tá bom, pessoal do grupo 2? Então, pra vocês que estão num relacionamento, é uma semana bem difícil, complicada. Pra alguns é uma semana de rompimentos, é uma semana de muitas brigas. E eu sinto que pra algumas pessoas o melhor realmente é decidir se afastar. Pra outras pessoas que estão solteiras, vocês não estão pra muitos amigos, parece que algum contatinho de vocês realmente deixou vocês muito irritados, ou vocês tiveram um date muito ruim recentemente, e vocês também fizeram vocês pagarem, vocês não estão com muita grana, coisas assim. Mais date ruim, né? E vocês têm sentido também que tem muito mais coisa na vida de vocês agora exigindo atenção do que relacionamento, não é isso que vocês estão procurando, mas pode ser que vocês estejam sentindo aí a solidão, né, por um momento e queiram contatar alguém do passado de vocês que não é lá as melhores influências. Então vamos ter aí discernimento do que a gente pode atrair para nossa vida quando a gente já tá vulnerável, tá bom? Grupo 2. Para vocês que estão falando de trabalho, é uma situação delicada no trabalho também, onde um chefe não entende os limites dele, pessoais. Para alguns de vocês que têm casos na justiça, não dá o valor que vocês queriam, a coisa tá demorando, ou então sai ruim para vocês, dá errado. Desculpa, grupo 2, não queria dar notícias assim, mas infelizmente é o que tá aparecendo aqui. Mas vocês acabam, tudo bem, para alguns de vocês é um acordo que não é tão positivo quanto você esperava, mas é alguma coisa, você fica meio insatisfeito e vai embora. Mas é uma coisa que não dá totalmente certo aqui ou não dá certo at all. E aí você tem esse rei aqui, esse chefe que pode estar meio abusivo, você tá tentando contornar uma situação sem saber muito bem o que fazer. Olha, a melhor alternativa é ir no RH mesmo. A melhor alternativa é explanar, falar a verdade, ser direta, ser direto e botar os pingos nos is, tá? Porque senão a situação não acaba. Vai ser difícil? Vai. Vai ser chato? Vai. Mas é melhor peitar esse dragão aí, tá? É melhor enfrentar esse dragão, tá bom, gente? Então, grupo 2, é aqui que eu vou deixar a leitura de vocês. Obrigado pra quem acompanhou até o final. E por favor, por favorzinho, deixa um like, comenta, compartilha. Eu nunca te pedi nada na sua vida. E vai lá me seguir. E por favor, se vocês quiserem uma leitura particular, eu ofereço. A agenda tá aberta agora pro final do ano. É só me contatarem pelos QR Codes que aparecem no começo e no final do vídeo. Ou me chamarem nas redes sociais. Eu atendo pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube, por onde vocês quiserem. Até sinal de fumaça e projeção astral eu tô aceitando. Então, galera, vem falar comigo se precisar e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Amo vocês. Tchau. Oi pra você que escolheu o grupo 3 aqui com o Quartzo Rosa e o Tarô Illuminati. A gente vai fazer uma leitura pra semana de vocês, pra saber quais são os temas principais. A gente vai destrinchar aqui os pilares das vidas das pessoas e vamos ver o que o Tarô traz aí de mensagem, tá bom? Se você tá aqui pela primeira vez, prazer, vai lá no meu canal, vê os outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Já aproveita e se inscreve, deixa um like, comenta, que nunca é demais, tá bom, gente? Ajuda bastante a gente a crescer, eu agradeceria bastante. E pra essa semana, vamos ver o que meu grupo 3 tem reservado aí através do Tarô Illuminati, pessoal.
que tem aqui pro meu grupo 3? Vamos tirar as primeiras cartinhas, vamos lá. O que a gente sai? 10 de ouros. 10 de... Opa! A gente tem o enforcado ou 10 de ouros. Grupo 3, o enforcado, ele tá falando que no começo da semana vocês estão um pouquinho preguiçosos, um pouquinho não querendo trabalhar, não fazer muita coisa. A gente tem o 10 de ouros aqui, indicando que vocês estão ficando mais em casa mesmo. A torre, ela tá falando que isso não é uma situação muito sustentável e que chega uma situação um pouco desagradável, talvez até na casa de vocês ou com um familiar, que acaba expondo a verdade de que alguém pensa de uma maneira meio desconfortável e você percebe que você estava errada acerca de uma opinião que você tinha de alguém ou de uma situação. Isso acontece no meio da semana, tá, pessoal? Mas no começo da semana você já tá sentindo. A gente tem a justiça, já é o terceiro arcano maior dessa semana, que parece ser bem importante para equilibrar uma situação que já vem acontecendo há um tempo na família de vocês, viu, grupo 3? E Laia, vamos lá! Final de ano chegando, as expectativas de Natal e de encontrar algumas pessoas vêm aí, né? E a gente vai mexendo numa panelona que já tava cheia de um caldo de sei lá o que começa a ebulir. A gente chega aqui no final da semana com um 6 de paus, que indica vitória. Indica que vocês saem por cima da carne seca e que a situação é favorável para vocês, tá? Seja lá qual for a discussão que vocês entrem, o argumento de vocês é válido, porque vocês foram as pessoas que estavam enganadas na situação e que não entenderam quais eram as reais intenções de uma pessoa, ou que vocês simplesmente abriram mão de algo que há muito tempo vocês levavam como responsabilidade, e aí as coisas caíram no seu devido lugar. Então você dá uns gritos essa semana, a coisa se resolve, basicamente, e todo mundo sai correndo pra um canto e pra outro falando: nossa, como aquela pessoa é brava, você viu que pessoa séria, que resolve os próprios problemas, coloca os próprios limites. Chegou no começo da semana, tava tudo bem, no meio da semana surtou. Do nada, você viu? Achei melhor até fazer o que ela tava mandando. A gente tem aqui o 10 de copas, saindo no começo da semana, mostrando que é uma situação familiar mesmo. Parece que para muitos de vocês a família é um tema importantíssimo essa semana, os relacionamentos de vocês. E talvez uma perspectiva que você tinha de alguma coisa ou pessoa que você fala: peraí, isso daqui não tá certo não, vamos equilibrar as coisas, vamos botar isso daqui abaixo, porque não tá muito certo não. E aí, nisso vocês acabam... Eita, gente, que tem um 2 de ouros, um 7 de paus aqui. 10 de copas também, 7 de copas. Olha aí o 7. 7 de copas, meus queridos, minhas queridas. Ele tá falando junto com o 7 de paus que vocês estão insistindo, ou que durante a semana parece que tem uma persistência numa briga boba. Numa coisa que ninguém tá muito investido, porque ninguém tem muito propósito com aquilo, mas as pessoas estão inseguras por causa de dinheiro, ou então não sabem muito bem o que fazer com a própria rotina agora que os filhos estão de férias. E daí ficam querendo arrumar pelo em ovo, sabe, gente? Então, fica no teu canto, vocês vão sair por cima dessa situação. No entanto, vocês precisam não engajar com aquilo que não é do interesse de vocês, entendeu? Para de dar ibope, que é o que eu acho que vocês fazem, que vocês veem como a coisa se resolve. A gente tem o eremita mostrando esse para de dar ibope mesmo, vocês precisam refletir sobre o que vocês têm feito e sobre como vocês têm lidado com essa situação, porque parece que vocês não queriam muito ter que lidar. E daí esse não querer lidar deixou vocês aí nesse desconforto, né? Nesse canto, acuados aí, né? Uma situação meio chata. Rei de copas. Parece que tem alguém aqui que sabe exatamente como pressionar vocês e como apertar os botões errados na personalidade de vocês para fazer vocês agirem com um pouquinho de responsabilidade e impulsividade. Gente, parem de dar trela pra isso. Vocês precisam ficar calmos, serem justos e não responderem a provocações. No meio da semana vocês caem nisso, mas no segundo dia vocês falam assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais comprar essa ideia, não. Beijo, tchau e benção. Vamos resolver isso daqui, aqui e agora. E eu posso estar falando aqui pra relacionamentos afetivos, como também pra amizades, viu, gente? Isso daqui não é só sobre relacionamentos afetivos, tá? Até porque eu acho que aqui a gente tá falando muito mais pra amizades mesmo. Ai, e a carta da estrela apareceu aqui querendo virar, mas caiu com um monte de outras, então eu vou só pegar que eu vi por cima aqui como referência. Mas era uma boa carta, parece que vocês estão mesmo saindo de uma situação difícil com uma amizade de vocês conseguem impor aí uns limites e as coisas ficam mais às claras. Isso é bom, gente. A princesa de ouros. É isso, é uma nova atitude que vocês tomam aqui com a roda da fortuna no fundo do deck. Vocês percebem que a atitude que vocês estavam tomando antes não funcionava, e daí vocês põem abaixo alguma estrutura que as pessoas não achavam que era aquilo pra sempre, que você ia ser assim doce pra sempre, dócil pra sempre, aceitar tudo pra sempre, e não. Você chega lá e fala assim: olha, essa é a letra, as pessoas se curvam à sua vontade, e você vai sair vitorioso, vitoriosa nessa situação, porque você não deixa outra alternativa a não ser resolver.
tá? E tem que ser bem resistente e saber o que você quer mesmo, porque a pessoa vai ficar tentando, ah, não, mas veja bem, você pode estar sendo equivocado, equivocada. Pois bem, seja equivocado, equivocada, você vai construir uma nova realidade a partir de agora, com ou sem equívoco, é o que vai acontecer, entendeu? Vocês estão bem decididos e as circunstâncias acontecem de forma a fazer vocês focarem a rotina de vocês em outras coisas. Vocês meio que seguem em frente, aí vocês vão embora dessa situação difícil, dessas discussões que deixavam vocês pressionados dentro da casa de vocês. Não tô falando que vai ter términos, grandes coisas aqui, que eu não vejo isso aqui. Para algumas pessoas pode ser algumas poucas, tá? Específicas, mas aí você já vai saber que a coisa tava vindo mesmo pra você. Você não vai nem precisar de 2 confirmações, você já vai saber que essa briga acontece essa semana mesmo, quando eu falei. Mas para a maioria, a gente está falando aqui de situações que são conversas necessárias, ou então situações que mostram a sua real intenção, ou a de outras pessoas, de forma que te faz agir de maneira mais intencional. Você fala assim: ah, tá, então eu vou parar de duvidar do que eu estava fazendo, eu vou parar de atrasar alguma certa atitude e eu vou seguir em frente com isso. Eu vou dar andamento aos meus planos, eu vou dar andamento àquilo que eu preciso dar sem ficar esperando, né? Porque eu não posso ficar esperando a morte da Bezerra, não posso ficar esperando a boa vontade dos outros, eu tenho que seguir em frente porque eu tô agitada, eu tô com pressa, entendeu? E eu sei os meus próprios sentimentos também, eu sei as minhas próprias emoções. Eu precisei de um tempinho para analisá-las, mas essa semana eu percebo que a melhor opção é a que eu tô construindo a longo prazo, aqui, a novidade na qual eu tô investindo, para conseguir mais paz também. Para algumas pessoas, pode ser que um emprego que você tinha antes, você largue do nada porque você consegue uma oportunidade melhor também, tá bom, gente? Você até contempla um pouquinho ficar no emprego anterior, mas nada muito longo. Se você recebeu alguma proposta, na terça, na quarta-feira, você aceita e entrega o seu aviso prévio, né? Ou então só sai da empresa mesmo. Tá bom, galera? Então é isso, grupo 3. Eu acho que eu abordei tudo. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like, comenta, compartilha. E vão lá no meu canal se inscrever também e me chamar se vocês precisarem de uma leitura particular, tá bom? Eu ofereço é só apontar o celular para os QR Codes que aparecem no começo e no final dos vídeos, tá bom? Dos QR Codezinhos bonitinhos ali que aparece pra você falar comigo no Instagram, tá? Só me mandar uma mensagem, então. Fiquem com Deus, pessoal. A gente se fala numa próxima e até mais.